Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com vocês sobre o método Orff. Há uns anos atrás eu lecionava no curso de Educação Artística, Habilitação em Música, uma disciplina que se chamava Métodos e Técnicas de Educação Musical. E nessa disciplina eu falava sobre os métodos ativos de educação musical desenvolvidos no século XX, em especial Williams, Kodály e principalmente Orff, né? E os meus alunos na faculdade sempre me perguntavam assim: Cristal, qual deles é o melhor, né? E eu dizia para eles: olha, o melhor é aquele que você se adaptar melhor, aquele que for mais fácil para você aplicar, que falar mais alto no seu coração, que tiver mais a ver com o seu jeito. É claro que existem outros métodos além desses três, né? A gente fala do Dalcroze, do Martenot, do Suzuki, hoje o pessoal está falando do Schaefer, do Swanneck, de outros métodos, né? De outras, às vezes nem métodos, mas filosofias de educação musical. E é claro, tem aquele pessoal que quer que você escolha uma melhor metodologia. Eu gosto muito de uma frase do Williams, que ele fala que o importante não é o método que você ensina, mas é ter um método. E por que é importante ter um método, né? Eu confio e concordo nessa afirmação do Williams totalmente. Porque quando você tem um método, é porque você sabe exatamente de onde você vai partir e para onde você vai chegar e quais as estratégias que você vai utilizar nesse percurso entre o início e o seu objetivo final. Isso é ter um método, né? E quando você estuda vários métodos, você acaba escolhendo um deles ou criando sua própria metodologia, né? Para poder trabalhar baseado em quê? Nas experiências que você adquiriu em cima desses métodos que você conheceu. Então eu digo, para você escolher um método de trabalho, quando você decide ser professor e escolhe um método de trabalho, você tem que, se você está escolhendo, é porque você conhece mais de um. Porque se você não estiver escolhendo, você estiver simplesmente reproduzindo o jeito que você aprendeu, é o jeito que você vai ensinar, então isso não é escolha, né? Você está simplesmente mais acomodado e vai fazer dessa forma. Quando eu decidi para mim que eu ia ser professora, isso eu já tinha uns 16 anos, né, que era isso mesmo que eu queria, porque embora eu tenha começado a dar aula aos 14, eu decidi mesmo que era isso que eu queria fazer na minha vida aos 16. E aí eu falei, já que eu quero trabalhar com educação musical, eu quero ver como é que foi que eu aprendi. Eu quero revisitar as coisas que eu fiz. E eu lembro que eu fui lá com a minha mãe, peguei os cadernos, porque ela guardava todos os cadernos de música e tal. Peguei os cadernos e comecei a olhar para esses cadernos, e fiquei muito assim surpresa, e a minha memória foi voltando. Eu me lembro bem dessa época, porque eu estava muito entusiasmada, porque eu me lembrava da época que eu era aluna do curso de iniciação musical, de musicalização, na Fundação das Artes, com muita alegria, era tudo muito gostoso de lembrar. Eu brincava, eu lembro, a minha memória era de muita brincadeira, de muita cantoria, de muita dança, de muita improvisação, de muito jogo, era muito gostoso. E eu falei, bom, deixa eu olhar esse material. E olhando os meus caderninhos, a gente usava muito caderno de desenho, olhando meus caderninhos de desenho, os meus caderninhos de apostila, que a gente tinha uma apostila chamada Som, né? Olhando aquelas apostilas, eu fui me lembrando e fui vendo o meu processo. E aí eu fui conversar com as professoras, que nessa época eu dava aula na fundação também, as minhas professoras ainda estavam lá. Eu fui conversar com as minhas professoras sobre quais as metodologias que elas usavam naquela época. E foi quando elas me disseram do método, me falaram muito, em especial de dois métodos que elas usavam, o Orff e o Williams. E principalmente o Orff.
era assim, um Orff com algumas pitadinhas de Williams, mas tinha muito mais a ver com o método Orff. E eu falei, bom, deixa eu ver o que é esse método Orff. E foi uma surpresa imensa. Na época foi uma coisa assim muito legal. Gente, como é divertido isso aqui. Como que a gente pode estruturar um trabalho de educação musical, de musicalização, com objetivos específicos com relação ao trato das questões da teoria musical, né, que não eram... Eu tive isso tudo de uma forma muito lúdica, de uma forma muito divertida. O Orff tem muito essa característica do brinquedo musical, da dança, né? Era uma coisa muito gostosa. E eu tive professoras assim incríveis nessa época. E eu perguntei para elas como é que elas ficaram sabendo dessa metodologia, já que elas estavam aqui no Brasil. E o Orff era um método que vinha da Alemanha e tal. E aí elas me disseram que tinha um professor chamado Hertz, que veio da Alemanha para dar um curso no Rio de Janeiro. Acho que o nome dele era Helger. Deixa eu dar uma conferida no nome desse professor que veio do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo, eu tenho uma colinha, né? Porque afinal de contas é importante ter essa colinha para falar para vocês de uma coisa que eu tô sabendo. Era o Heimann Regner. Eu sabia que tinha alguma coisa com H. Heimann Regner. E o Regner veio para o Rio de Janeiro em 1963 para dar uns cursos, parece que na época até promovidos pela Funarte, de método Orff. E essas minhas professoras fizeram esse curso. Eu entrei para estudar música na Fundação das Artes em 1968, com 6 anos de idade. Então as professoras tinham feito um método em 63 e já vinham fazendo outros cursos com ele, e se correspondendo, e conversando, e fazendo, e experimentando coisas, e foram para a Fundação das Artes para dar esse curso. Então eu me lembro que quando elas me falaram isso, eu fiquei muito encantada com isso, porque hoje é muito fácil, né? Hoje você fala em Orff, você tem um monte de gente que trabalha com Orff aqui no Brasil, trabalha em São Paulo, mas na época não existia, era um grupo muito pequeno de professores que trabalhavam com o método Orff. E como elas me falaram um pouco, então é bom até para vocês saberem da história do Orff aqui no Brasil. E quando a gente começou a trabalhar lá na Fundação das Artes, a gente tinha as aulas de música e eu me lembro que nós passamos por um período que nós íamos ganhar um presente, que a Escola de Música da Fundação ia ganhar um presente do consulado alemão, que era o tal instrumental Orff. Só mais tarde que eu fiquei sabendo que o nome daqueles instrumentos que a gente usava era o instrumental Orff. E aquelas professoras incríveis montaram uma apresentação com a gente. E o método Orff trabalha muito com a memória musical. E você sabe que até hoje eu me lembro das músicas que a gente aprendeu com aquelas professoras, e eu me lembro de memória porque eu não tinha nem as partituras dessas músicas. E nós fizemos uma apresentação onde nós cantávamos em inglês, português, francês, alemão, espanhol, árabe, japonês. Acho que era nesses 7 idiomas. A gente fez uma apresentação assim, utilizando inclusive a dança, que era uma coisa que o Orff usava, e também alguns pequenos instrumentos de percussão, porque nós não tínhamos recebido ainda o tal do instrumental Orff. Então muita gente que conhece o Orff pensa assim, o que é o instrumental Orff? São aqueles xilofones, aqueles metalofones, o instrumental Orff é isso, são xilofones e metalofones, é construído de uma forma muito delicada, muito correta, os instrumentos são bonitos, afinados, resistentes, eram instrumentos maravilhosos que até hoje estão lá na Fundação das Artes, né? Já
esses anos todos musicalizando tantas crianças que têm passado por lá. E esse instrumental, todo mundo pensa que para usar o método Orff tem que usar o instrumental Orff. Mas pensa, o método Orff ele não se reduz simplesmente à utilização dos instrumentos. Porque na verdade o forte do método Orff é o trabalho com o canto, com o corpo, né? Com consciência corporal, com batimentos corporais, com percussão corporal e com a dança. Esses 3 aspectos são muito importantes dentro da metodologia do Orff. Então, se você tiver uma escola que você não tem todo o instrumental, não é por causa disso que você não vai usar a metodologia, porque tem muita coisa ali que você pode estar usando. E o que dá sustentação também para o método Orff hoje que a gente tem são os cadernos do Orff, né? Os cadernos de partituras que mostram exercícios e arranjos com instrumental, de diversas trovinhas, de diversas canções folclóricas, de diversos lugares do mundo. E é muito interessante porque dentro do instrumental Orff, além desses instrumentos de plaqueta, que a gente chama de as placas, né, os xilofones, metalofones, também tem os instrumentos de percussão. Inclusive na fundação nós tínhamos uns instrumentos lindos, a gente tinha até tímpanos, um jogo de tímpanos do tamanho das crianças e eles eram maravilhosos, instrumentos muito raros, muito bonitos, né, que davam pra gente uma experiência sonora maravilhosa. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás falando dos instrumentos de sucata, né, que são muito legais, mas eu tive essa oportunidade de estudar com esses instrumentos originais que me envolviam num universo sonoro, num ambiente sonoro muito... Hoje eu tenho consciência do quanto isso foi rico na minha formação, do quanto isso foi rico para minha vida, para a criação da cristal expressiva, né, dentro da musicalização, porque eu tive essa oportunidade. Mas também, além desses instrumentos de percussão maravilhosos e das plaquetas, também se incluía a flauta doce e instrumentos típicos, locais. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente pode colocar dentro do nosso instrumental Orff os cachixis, os afoxés, os ganzás, né? Tantos outros instrumentos, os tambores que a gente tem, vários tipos de tambores diferentes, né? E que talvez você pegue no instrumental Orff original você não tenha. Mas o que eu estou querendo dizer é que o método, às vezes, ele é confundido com o instrumental. E o instrumental, ele é importante, mas ele não é fundamental. Você pode usar outros instrumentos e aplicar a metodologia, né? Porque o forte é o canto, né? A gente trabalha bastante com o canto, trabalha muito com a coordenação motora. E por que trabalha-se com tanta coordenação motora? Porque você não sabe que a criança que está fazendo musicalização, às vezes ela não sabe que instrumento que ela quer tocar, então ela tem que ter uma coordenação motora dentro da musicalização. Ele pensa que tem que ter uma coordenação motora que dê possibilidade de ele tocar o que ele quiser, tocar piano, tocar bateria, tocar flauta, tocar saxofone, tocar o que quiser, porque música é música, né? E instrumento é só um instrumento para se fazer música, é um recurso para se fazer música. Mas que existe uma música que está dentro de cada um. Uma música que já nasce praticamente com a gente, que o Orff chama de música elementar. E que quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre Orff, já há muitos anos atrás, a gente não traduzia como música elementar. Até porque naquela época não tinha material em português do Orff. A gente traduzia como música elemental, né? O que é elemental? Quando tem ali o pessoal que estuda, que fala que o que é um ser elemental, elemental do fogo, da água, do ar, são os princípios que emanam daquilo que é absoluto, né? Que estão presentes na natureza. E a música seria um princípio desse absoluto, que se emana através da natureza e que se incorpora na nossa vida humana. Então isso seria a música elemental, essa música que todo mundo tem dentro de si
e que é possível acessá-la com sensibilidade, e que um dos caminhos para se acessar essa música elemental é o canto, é a dança, é a consciência corporal. E a gente até fez um estudo na época, eu lembro que quando eu estava fazendo a pesquisa, a gente falava muito de uma coisa assim, da música ontogênica e da música filogênica. Ontogenia e filogenia são dois termos que foram emprestados da biologia. Então, assim, explicando mais ou menos, a canção ontogênica é a canção que você faz, que você tem dos seus ancestrais. Sabe aquela coisa assim? Por exemplo, eu sou árabe, né? Eu tenho ascendência árabe e portuguesa na minha linhagem, né? Então, os meus ascendentes árabes e portugueses ouviam essas coisas lá onde eles estavam. E é engraçadíssimo, porque eu quando ouço música árabe, por exemplo, música portuguesa, me dá um arrepio no corpo inteiro, porque eu já fico, ai meu Deus, que legal, parece que o sangue grita. Isso tem a ver com a ontogenia. E a filogenia tem a ver com a música que você ouve no seu país. É a mesma coisa, eu sou brasileira, embora eu tenha uma ascendência árabe e portuguesa, eu sou brasileira. E como me segurar ouvindo um samba? Não dá para segurar, porque o samba também faz parte da minha estrutura, do meu universo musical. Então o Orff ele fala que uma forma de acessar essa música elemental, o Orff e as pessoas que vieram depois dele, que estão lá no Instituto, gente com quem eu conversei, diziam que uma forma de acessar essa música elemental que traz essa vontade de dançar, de cantar, de criar, de improvisar, é a música da sua ancestralidade e do ambiente que você vive. Então, isso justifica a utilização de músicas folclóricas e danças étnicas, ou as tais danças circulares, como se fala, dentro da metodologia do Orff. E eu lembro que lá no Instituto Orff, quando eu estudei lá em Salzburg, eles diziam que como você pode interpretar um compositor de qualquer nacionalidade, né? Por exemplo, você vai interpretar um Villa-Lobos, como que um cara vai interpretar Villa-Lobos sem conhecer a música que o Villa-Lobos ouvia aqui no Brasil, né? Como não entender, né? Como compreender, na verdade, como expressar como intérprete a música de um povo, a música de um determinado compositor, sem conhecer um pouco da dança que o envolveu, da música ancestral, da música filogênica e ontogênica desse cara. Então, falavam pra gente lá que a gente tinha uma disciplina que era danças étnicas e folclóricas, e nessas disciplinas a gente dançava música do mundo todo. Por quê? Porque era uma forma da gente conhecer esse repertório corporal e musical daqueles determinados compositores que a gente queria tocar. Então era muito importante lidar com essa vivência, né? E eu falo que era muito legal a gente ter essa forma de trabalhar, né, voltada muito para o corpo. Eu costumo sempre falar para os meus alunos assim, uma frase que resume o Orff para mim, né, o método Orff para mim é música e movimento, né? É o aprendizado musical através de uma vivência corporal. Essa palavra vivência é muito importante. Tem até uma frase muito legal do Orff que ele fala assim, eu ouço, eu me esqueço, eu vejo, eu me lembro, eu faço, eu aprendo, né? Então essa frase do Orff é uma frase que resume muito a filosofia, a metodologia dele, né? Ele acreditava que a gente precisava fazer, e eu tenho essa memória, né? Da gente, como eu estava falando, cantando para o cônsul alemão para receber os presentes,
e ao mesmo tempo dançando música japonesa, cantando no idioma original. Eu lembro que a professora ensinava a coisa do sotaque, como a gente tinha que falar determinadas palavras. Era um trabalho lindo e eu tenho a memória dessas músicas até hoje em mim, né? Elas ficaram grudadas em mim, porque eu as cantei, eu as dancei, eu fiz batimento corporal, eu criei coisas em cima dela junto com os meus colegas de sala, e foi isso que a gente apresentou para o cônsul da Alemanha na época. Eu era criança e eu sei que a gente recebeu aquele instrumental maravilhoso que está lá até hoje. Eu me lembro dos nomes das minhas professoras, algumas delas foram muito fortes assim na minha vida, né? Porque ficaram um bom tempo e fizeram da minha infância uma infância muito, muito feliz. Eu acho que se existia um lugar que eu era feliz era na aula de música. E eu me lembro, eu tive o prazer de estudar com a Suzy Botelho, que tem livro de educação musical editado. A Suzy já faleceu há um tempo, né? Porque quando ela deu aula para mim, ela já tinha mais de 40 anos. Então eu tive a Suzy Botelho, eu tive a Maria Amália Del Picchia, eu tive a Nair Romero de Matos Moreno, eu tive a Elzira Micalones, a Yara Scalia, que eram assistentes na época, a Silvia Tessuto, que também era assistente na época, a Ana, que eu não vou me lembrar do sobrenome dela, mas eu me lembro muito dela, ela era muito querida. Ela começou a me dar aula de flauta doce na época, para a gente trabalhar com o método Orff. Ela usava a flauta doce, então a gente começava a tocar. Então eu tive essas professoras maravilhosas que fizeram da minha infância e do meu aprendizado musical uma coisa muito forte. E como eu disse para vocês, eu revisitei os meus livros e eu descobri que eu demorava para aprender determinadas coisas, que alguns conceitos... E eu fui conversar com os professores e eles disseram: Cristal, às vezes você demorava, você empacava em umas coisas, mas também quando vinha, depois vinha de um jeito muito legal. Então, o meu tempo, ele era respeitado dentro da metodologia. Essas professoras respeitavam muito o meu tempo, o tempo da turma. E isso também fazia com que a minha musicalidade viesse de uma forma natural. A gente fazia muita improvisação, a gente improvisava muito nos instrumentos. E eu me lembro que a gente aprendia coisas. Eu saí do meu curso do processo de musicalização, depois do meu processo de iniciação musical, que eu hoje separo. Naquela época não se separava não, mas hoje eu separo, porque eu falo que o meu processo de iniciação musical eu nomeio a partir do momento que eu comecei a aprender a ler mesmo, né? E eu aprendi a ler de uma forma muito natural, muito tranquila. Mas eu me lembro que quando eu terminei o curso de musicalização, o curso de iniciação musical, eu já lia partitura, né? Eu tinha uma vivência já na flauta bastante grande, né? Porque eu devo ter terminado por volta dos meus 10 anos, mais ou menos. E a gente tinha uma coisa forte com relação à afinação, improvisação. A gente sabia fórmula de compasso, andamentos, caráter, né, do ritmo, se era binário, ternário, quaternário, se era binário composto, se não era. Quando eu saí para estudar, fazer o curso já, que chamava-se na época de transição, né, que era o curso dos pré-adolescentes para os adolescentes que estavam na formação musical naquela época. Quando eu fui para o curso, eu já fui com um baita de uma experiência e de uma coisa, porque imagina, toda semana, 2 vezes por semana, aula coletiva, mais 25 minutos de aula individual, a que eu tinha na época, de flauta doce. Então imagina quanta coisa que a gente não fez. E era criação, então era muito legal essa coisa de improvisação. E o Orff, ele trabalha com uma coisa muito legal. Ele começa com canções com 2 notas. Na verdade, às vezes começa com parlenda, com texto. E o Orff fala uma coisa muito legal. Ele fala que o ritmo é o lugar onde a melodia se ancora.
e que o ritmo nasce da palavra. Então, a gente trabalhava muito com a palavra. A primeira palavra era quem? Era o nosso nome. Então a gente falava cristal, por exemplo. Eu sabia que o meu nome, ele não era tético, porque ele não era cristal, era cristal. O acento forte vinha na segunda sílaba, por exemplo, né? Então eu sabia dessa característica do meu nome, né? Então a gente, a partir disso, a gente via cristal, né? O intervalinho de terça lá, cantava o meu nome, eu já sabia que intervalo era, eu sabia onde ele estava no pentagrama, eu sabia que eu falava o Cris mais curtinho e o tal mais longo. Aí eu descobri que o tal, que era mais longo, era o dobro da duração do primeiro. E aí então a gente chamava, se eu escrevesse com C mínima, como pulso, como é que ficaria o longo? Mínima. Se eu escrevesse o mínima como pulso, como ficaria o longo? Semibreve. Quer dizer, toda essa relativização, né? Essa coisa era tudo muito moderno. Porque o pessoal ainda estudava naquela época, e como muitos ainda estudam, o método Bono. Não estou dizendo nada de negativo do Bono, quem gosta, que faça um bom uso. Mas era aquela coisa muito cerebral. A gente não tinha isso, a gente tinha uma coisa, o Orff, ele traz muito essa coisa da intuição, essa coisa da leveza da criação, do divertimento, da brincadeira. Então, eu queria falar um pouco para vocês dessa metodologia, até porque eu não vou poder falar muito, né? Aqui, senão vai ficar uma coisa imensa, dá para fazer cursos e cursos sobre o método Orff. Mas assim, você pode pesquisar sobre essa metodologia, tem cursos no exterior, tem curso no Brasil, tem gente especializada aqui no Brasil, tem a Associação Brasileira de Método Orff, que é a Abraorff, que você também pode procurar informações a respeito. Mas assim, é um método que vale a pena você conhecer, vale a pena você vivenciar. É legal você ter umas informações sobre o Orff também. O Orff, ele nasceu em Munique, em 1895, ele morreu na década de 80, em 82, com 86 anos de idade. Uma das suas obras mais importantes é o Carmina Burana, né, que todo mundo conhece. Mas o Orff, ele começou a trajetória dele como professor junto com a Dorothea Gunther, que era uma ginasta, e ele dava aula de música na escola de ginástica, na época de ginástica artística da Dorothea, para ensinar música para os ginastas, depois para os bailarinos, para os atores também, porque quem trabalhava com ópera, trabalhava no teatro, precisava saber de música, os bailarinos também, e ele era professor nisso. Aí ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando ele voltou, ele conheceu a Dorothea Gunther e montaram essa escola, e aí ele fez um trabalho, e na época da Segunda Guerra essa escola foi destruída. Com o fim da Segunda Guerra, o Orff, que era filho de músicos, que na infância tinha cantado nos coros das igrejas, tinha feito um trabalho como solista, inclusive, de peças como solista do coro que ele cantava. Ele tocava violoncelo também, tinha estudado violoncelo, piano, era um compositor, um músico muito ativo, muito ligado a esses movimentos de teatro e de ópera, e estava ligado com esses ginastas, com os bailarinos e tal. E aí ele começa a sacar essa coisa importante da música e o movimento andarem juntos. Quando termina a Segunda Guerra, ele encontra uma outra pessoa que fazia estudo do movimento, que se chamava Gunjut Kittmann. E com a Gunjut Kittmann ele montou uma escola também, e foi quando ele começou a trabalhar mais seriamente o estudo dele com relação ao movimento, a música e o movimento. E é quando ele cria, na verdade, a metodologia que a gente chama hoje de método Orff. E ele, nesse período também, ele conheceu um construtor de instrumento, que lá vou eu de novo para a cola, porque esses nomes em alemão às vezes são difíceis, né? Ai,
Pronto. O nome do construtor de instrumentos Orff é o Carl Mendler. E ele, junto com o Orff, fez essa pesquisa, trabalhou com os instrumentos e depois eles criaram um estúdio que fabricava esses instrumentos de nome Estúdio 49, que existe até hoje. Eu mesma tenho alguns instrumentos do Estúdio 49, clavas, que eu já mostrei para vocês em vídeo, guizos, tamboretes e xilofones. Eu tenho um jogo de sino, na verdade, né? Inspirado nesse material do Estúdio 49. Então, ele teve uma contribuição, né, muito grande, porque até a própria obra do Orff como compositor é muito compatível com aquilo que ele tem enquanto filosofia como pedagogo. Porque na pedagogia Orff você começa trabalhando com bordões, com ostinatos, com improvisação de criar pequenas melodias, de entender frase a partir de uma coisa de dança também, ele trabalhava muito assim. E a composição do Orff é muito dessa coisa em cima da repetição, da memorização, dos ostinatos, e que você vai olhando para isso e vai reconhecendo, né, que ele como compositor é convergente. O pensamento dele como compositor é convergente com o pensamento dele como pedagogo musical. Então eu acho que vale muito a pena você estudar o Orff, e a partir do momento que eu tive contato com essa metodologia, desde criança, foi criando em mim um amor muito grande pela música dos povos, pela dança dos povos, e eu acho que o amor que eu tenho pelas pessoas, por gente, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, né? Eu acho que nasceu desse meu contato com a metodologia do Orff, que me foi apresentada da forma mais amorosa que vocês podem imaginar. Foi apresentada de uma forma muito amorosa, muito lúdica, muito gostosa. Então eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de vivenciar isso. Procurem cursos, né? Procurem pessoas que possam dar exemplos para vocês de vivências Orff, e quem sabe ele seja um dos métodos que você escolha para trabalhar. Eu vou voltar aqui outras vezes para falar de outros métodos que eu conheço também, para que você possa ficar curioso e buscar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, deixa sua mensagem. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, queira perguntar, vai lá, deixa lá, que eu vou responder para você com o maior carinho, tá bom? E eu espero então vocês com as suas perguntas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!